Agora o vice-primeiro-ministro Madeira. Em palavras. Colocar a Excelência de Mesa, Excelência de Deputados, a Direção, o Primeiro-Ministro. Há aqui dois pontos em que eu quero tocar, que são essenciais. Primeiro, o Sr. Deputado não deve ter ouvido bem, é normal, estamos nós. Não deve ter ouvido bem a conversa do Primeiro-Ministro. Nós nunca falamos em TGV. O TGV nunca nos passou pela cabeça. Aliás, somos o governo agora, o TGV fala de São José, era o seu partido que estava no governo, era o seu partido que queria utilizar os fundos do TGV para fazer o TGV, quando não se lembrou que 85% desses fundos podem ser utilizados para investimento privado. Bom. Isto é mentira, porque é que assistido quando estivemos no governo, nunca pensamos em utilizar os fundos para o TGV. Então, que os fundos do TGV foram atribuídos ao Estado português em 2006? O partido é o mesmo nos últimos 8 anos. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Não há diálogo, tem segundos para. É importante o partido dar-se isso. Nós nunca defendemos o TGV. Nós nunca defendemos 3 ou 4 autostradas para um sítio, quando temos sítios como Bragança, Amarante, que para chegar lá são caminhos de carro, Lamento, e que tem pessoas que são sensíveis a andar de carro, têm problemas de pessoas. Nós defendemos a utilização de alguns fundos da União Europeia que são permitidos utilizar para fomentar o desenvolvimento, e o desenvolvimento pode ser fomentado sem ser só o incentivo da poupança das famílias. O Sr. Deputado sabe, teve aqui a dizer que está a ter economia, sabe perfeitamente que se o Estado, por exemplo, utilizar esse dinheiro, esses fundos, não na totalidade, porque é impossível, mas na porcentagem possível desses fundos de grandes obras públicas, em incentivar pequenas e médias empresas, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma autostrada que se queria construir no antigo governo, que era a maior autostrada que ia ser construída em Portugal, o dinheiro, e que iam ser adjudicadas a 2 ou 3 consórcios só, o dinheiro utilizado para essas autostradas podia ser poupado, e aí que entra a poupança, podia ser poupado nessas grandes obras públicas e investido, e por aí nós é que dizemos que poupar é que não está ao ganho, porque podia ser poupado nisso, mas investido, reinvestido, em, por exemplo, na reabilitação de mais de 300 mil casas em Portugal. Mais de 300 mil casas que podiam ser adjudicadas obras a milhares de empresas e que iam ajudar pequenas e médias empresas e logo os milhares de trabalhadores que estão inseridos nessas empresas. Vai-me desculpar, mas nós não estamos de todo em desacordo com isso. Simplesmente a nossa posição é de que devemos poupar. Não estamos aqui a falar de alternativas de investimento. Não estamos aqui a falar de alternativas de investimento. Estamos aqui a falar de como se deve investir ou como se deve poupar. A nossa posição é que se deve efetivamente poupar. Porque agora o que eu gostava de ouvir é exatamente porque é que não devemos poupar. Exatamente, mas é isto que eu estou a dizer. Eu não defendo, e é assim, o Sr. Deputado veio aqui dizer que devemos incentivar a poupança. Devemos incentivar a poupança das famílias. Eu digo que o nosso projeto não deve passar por incentivar a poupança. O nosso projeto deve passar por utilizar os fundos e os meios que nós temos, as necessidades que nós temos neste momento, a incentivar, a investir nas empresas para criar trabalho, para criar postos de trabalho, para criar o desenvolvimento da sociedade e que as pessoas tenham mais poder de compra e possam utilizar esse dinheiro, sim, para contribuir de verdade ao desenvolvimento da sociedade portuguesa. O Sr. Deputado acha que os Estados com 97% do PIB em vida externa têm capacidade para fazer assim investimentos. Aí é que entra o facto de eu ter dito aqui que nós não defendemos as grandes obras públicas. Aí é que entra isso, porque repare, se pouparmos esse dinheiro e investirmos em empresas, em empresários, em quem utiliza o capital, podemos proporcionar desenvolvimento com esse fundo, percebe? Mas estamos de acordo com estamos de acordo que o dinheiro que paga o TGV é o mesmo dinheiro que paga as casas. O dinheiro é o mesmo, mas não há para uma coisa, não há para outra. Não, são 85%. O fundo continua cá, os outros 15% são poupança. Se devia estar informado, se não estiver informado das normas da União Europeia. O que isto diz é que assim, Portugal não tem dinheiro para fazer o TGV, mas Portugal tem imenso dinheiro para construir casas. Mas ao reconstruir casas, repara uma coisa, você está a distribuir, quando constrói o TGV, qual é a utilidade do TGV? Não existe dinheiro de utilidade. Tem que ser uma utilidade que pode ser coberta pelos voos low cost, sem ser transporte de mercadorias. Quando utiliza esse dinheiro para ajudar as empresas a criar postos de trabalho, a redistribuir esse dinheiro que você está a utilizar, o dinheiro vai continuar em Portugal, só vai passar a ser utilizado pelas pessoas que usufruem desse dinheiro. Mas acha que é esse dinheiro? Existe. Se não está informado, nem informado sobre o que eu disse, porque a União Europeia forneceu-nos esse fundo que pode ser utilizado em 85% para utilizar para essas causas. Isso aí é uma falta de informação. Ou seja, o mesmo fundo que poderia eventualmente, hipoteticamente, ser utilizado no TGV pode ser utilizado para outras causas? Pode, desde o fomento do desenvolvimento, 85% desse fundo. Sim.
O que é que nos garante que esse investimento que nos sugere, esses investimentos, não saem rodados? Vai ser uma coisa, qualquer investimento que você faça não tem a 100% à partida, vai ter toda a rentabilidade, não é? Um investimento tem sempre um risco, associado. Qualquer investimento que nós façamos tem um risco associado. O próprio investimento em poupança e fundos de investimento, por exemplo, também tem risco associado. Então, não concordo que havendo um certo risco nestes investimentos, ou qualquer investimento, deve haver uma poupança por trás. Mas se poupar esse dinheiro não pode ser utilizado, se não utilizar esse dinheiro a fomentar o desenvolvimento ou no TGV, está a perceber o que eu estou a dizer? Esse dinheiro tem que ser utilizado em projetos que fomentem desenvolvimento ou no TGV. Senão não podemos utilizar esse dinheiro. Prefere perder esse 85% para não utilizar esse dinheiro nada? É isso que eu estou a dizer, prefere? Então, a pergunta eu posso responder. Eu acho que o Sr. está a partir. Ele fez-me uma pergunta que estou a ouvir. Ele pediu a palavra. Sim, ele pediu a palavra. Tem que saber não fazer uma pergunta. Fica aqui feita a mão de Tem sido correto. Mas pode fazer outra pergunta, se quiser. A pergunta é, está a dizer que o dinheiro do TGV pode ser 85% usado para reconstruir casas. Eles não disseram comigo. Então devia estar muito informado. E a pergunta é, concorda comigo? Não. Não concordo. Não, eu sei que isso é uma falta de informação do seu partido e em si na especialidade. Portanto, o que nós fazemos aqui é que poupar, incentivar a poupança às famílias não é a medida correta neste momento. No momento em que devemos incentivar o desenvolvimento e o crescimento económico, em que devemos incentivar as empresas que ainda se aguentam em Portugal, já não posso, que ainda se aguentam em Portugal e que ainda têm aquela capacidade e a vontade de investir em Portugal, deve ser investido o dinheiro que nós temos, aquele que nós temos ainda, aquele que podemos utilizar e aquele que sabemos que podemos utilizar, deve ser investido no crescimento económico e, na minha opinião, deve ser investido, na opinião do nosso governo, deve ser investido em desenvolver, em permitir às empresas existentes neste momento ainda, aos empresários com vontade de investir, em crescimento da própria empresa para redistribuir o rendimento e aí sim fomentar o desenvolvimento da nação. Eu agradeço.